Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à TV Compass. O que foi a Revolução Chinesa? Terceira parte. O estupro de Nanquim. Foi nesse período que um dos episódios mais cruéis da história mundial moderna aconteceu. O massacre, ou estupro, de Nanquim. Após invadir a cidade, os japoneses cometeram vários crimes de guerra, alguns cuja crueldade dos detalhes desafia a imaginação. Mulheres foram estupradas aos milhares. Estimativas variam de 20 mil a 80 mil, incluindo crianças e idosas. Civis foram usados para a prática de baionetas, para tiro ao alvo e assassinato por esporte. Alguns foram queimados vivos. Outros foram cobaias de experimentos médicos, incluindo vivissecção, dissecação viva, sem anestesia, e o teste de armas biológicas e químicas. Sem contar outros tipos de humilhação não letais. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, INTF, na sigla em inglês, estima que 260 mil não combatentes foram mortos pelos japoneses em Nanquim apenas em 1937 e 1938, mas algumas estimativas vão além de 350 mil. Ou seja, mesmo o número mais conservador é superior ao total de pessoas que morreram nas explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki, 140 mil e 70 mil, respectivamente. O cerne da Revolução Chinesa, a Terceira Guerra Civil. Em maio de 1945, a Alemanha foi derrotada na Europa. Assim, os esforços dos aliados se voltaram para a contenção dos japoneses, cúmplices dos nazistas. Entre agosto e setembro, depois que os Estados Unidos lançaram as duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o Japão foi forçado a se render, e tanto a Segunda Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Sino-Japonesa chegaram ao fim. Nesse ponto, vale ressaltar que a datação da Revolução Chinesa não é consensual. Na literatura, é possível encontrar diferentes eventos tidos como o ano inicial da Revolução: a criação do PCC, em 1921, a Segunda Guerra Civil entre o KMT e o PCC, em 1927, a derrota do Japão, em 1945, ou ainda o recomeço da Guerra Civil abertamente, ou Terceira Guerra Civil, em 1946. Contudo, mais do que definições exatas, o importante é ter em mente que todos esses eventos, bem como seus precedentes históricos já mencionados ao longo texto, são fundamentais para entender a Revolução Chinesa satisfatoriamente. Palco do conflito e principais atores. Na China, Chiang Kai-shek ainda não havia desistido de exterminar os comunistas. Ele queria continuar com a guerra civil, mas o Partido Comunista tinha outras intenções: a paz e a unidade territorial, e por isso, estavam preparados para fazer concessões, ao menos no papel. O PCC também tinha herdado vastos estoques de armas que os japoneses deixaram para trás. Além disso, a pressão popular estava do lado comunista, em larga medida devido à cooptação das massas rurais após a Grande Marcha. Isso porque, nas regiões liberadas e controladas pelo PCC, eles promoviam a educação político-ideológica nas linhas do partido e pregavam a paz, a reforma agrária e políticas de Estado que priorizassem a melhoria das condições de vida dos operários e camponeses. Também cuidavam de aliviar as necessidades mais imediatas, como o abastecimento da população. Tudo isso era reproduzido, com exageros e omissões, pela propaganda do PCC em áreas controladas pelo KMT. Ademais, o PCC dedicou especial atenção ao treinamento, com a ajuda da União Soviética, e ao controle político e disciplinar de seus soldados, por meio de diretrizes conhecidas como 3 principais regras de disciplina e 8 pontos de atenção. Em resumo, essas diretrizes reforçaram a disciplina dos soldados em relação à hierarquia de comando, bem como pautaram o bom comportamento deles em relação à população civil das áreas controladas. Essa foi uma diferença fundamental entre o PCC e o KMT, pois o KMT negligenciou esses aspectos políticos e sociais. Como resultado, enquanto o PCC conquistou não só o respeito, pelo bom tratamento, mas o apoio popular, em função das promessas e propagandas políticas. Nas regiões controladas, o KMT foi antagonizado pelas populações sob seu domínio, pois não tinha programas claros que apelavam aos anseios do povo. Isso foi agravado pois o KMT, como partido governante, herdara um país destruído e com hiperinflação. Além disso, as tropas do KMT, mal pagas e desorganizadas, estavam muito mais propensas a cometer abusos nos territórios controlados, como saques, desatenção ao abastecimento dos civis e maltrato deles. Dessa forma, a pressão pela paz tanto por parte da população quanto do PCC impediram Chiang Kai-shek de declarar guerra aberta de imediato.
A seu favor, o KMT tinha o apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos, já na dinâmica anticomunista às vésperas da Guerra Fria. A balança de poder havia mudado, os comunistas ainda eram inferiores, mas muito mais fortes em relação ao período anterior à guerra com o Japão. A Revolução Chinesa de 1946 a 1949. Chiang Kai-shek, com o apoio logístico dos Estados Unidos, deslocou centenas de milhares de soldados do KMT do sul da China para a Manchúria, no norte, uma região estratégica que havia sido ocupada pelos comunistas após a retirada japonesa. Além disso, os Estados Unidos cederam ao KMT cerca de 4,5 bilhões de dólares, a maior parte em auxílio militar, e enviaram ao redor de 90 mil fuzileiros navais estadunidenses ao território chinês para proteger áreas importantes já sob o domínio nacionalista. Em junho de 1946, Chiang Kai-shek foi informado por seus assessores norte-americanos que o KMT já estava em condições de derrotar os comunistas em poucos meses. Assim, Chiang iniciou um ataque de larga escala, com 1,6 milhão de homens, contra as áreas controladas pelo PCC. Entretanto, as forças do PCC, recém-batizadas de Exército Popular de Libertação, EPL, tinham se desenvolvido em um inimigo formidável. Apesar de inferiores, muitas das tropas comunistas eram bem treinadas, disciplinadas, ideologicamente comprometidas com o partido e equipadas com o que os japoneses deixaram para trás. Além disso, os comandantes comunistas tinham ganho experiência de batalha durante a Guerra de Resistência ao Japão. Entre eles, estava Deng Xiaoping, futuro líder da China. Uma parte central da estratégia comunista era desgastar o inimigo aos poucos e evitar perder tropas, pois tinham em mente uma guerra prolongada em contraste ao conflito breve que os nacionalistas esperavam. Dessa forma, ao invés de travar batalhas diretas com frequência, os comunistas escolhiam não defender certos territórios, como grandes cidades. Assim, eles frequentemente recuavam para o campo, pequenas e médias cidades, e cediam terreno aos nacionalistas propositalmente. O resultado foi que as forças do KMT avançavam mais rapidamente do que suas linhas de suprimento, gerando desorganização e desgaste dos soldados. E era nesses momentos de cansaço e desorganização dos nacionalistas que os comunistas priorizavam atacar. A partir de 1947, o KMT e seus aliados dos Estados Unidos se viram diante de outro grande obstáculo. Na véspera do Natal de 1946, 2 soldados americanos sequestraram e estupraram Shen Chong, uma estudante da Universidade de Beijing. O estupro de Chong provocou uma série de protestos estudantis anti-americanos contra a presença militar dos Estados Unidos no território chinês. Por sua vez, o governo de Chiang prendeu milhares de manifestantes. Isso antagonizou ainda mais a opinião popular contra o KMT, especialmente a dos estudantes, o que fortaleceu o Partido Comunista. Ao longo de 1947 e 1948, uma série de batalhas entre os comunistas e nacionalistas deixou milhões de mortos e feridos, em ambos os lados. Mas as perdas do KMT foram significativamente maiores. Além disso, muitos combatentes do KMT desertaram e mudaram para o lado dos comunistas. Em alguns casos, regimentos nacionalistas inteiros se renderam e foram posteriormente incorporados ao EPL, do PCC. República Popular da China vs República da China, ou Taiwan. Em 1º de outubro de 1949, Mao Zedong proclamou a República Popular da China, RPC. O PCC tinha sob seu controle a maior parte da China continental, com exceção do Tibete, Hong Kong, Taiwan e algumas partes de regiões fronteiriças. Chiang Kai-shek, líderes, tropas e simpatizantes nacionalistas fugiram para Taiwan, onde Chiang declarou Taipei como a capital temporária da República da China, também conhecida como Taiwan. Tanto Mao quanto Chiang aceitavam a existência de apenas uma China, vendo no outro um governo ilegítimo. Após a vitória dos comunistas, os Estados Unidos se opuseram ao reconhecimento da RPC e do governo do PCC na Organização das Nações Unidas, ONU. Ao invés disso, reconheceram o KMT em Taiwan como o único governo chinês legítimo de toda a China e moveram sua embaixada para lá, o que foi seguido pela maioria dos países. Além disso, com o início da Guerra da Coreia, em 1950, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval no Estreito de Taiwan para evitar que o PCC ganhasse controle sobre a ilha. Os Estados Unidos também intervieram militarmente no conflito da Coreia, bem como na Guerra do Vietnã, em 1959, e em outras guerras na Ásia, a fim de conter a China, que também interveio nesses conflitos, e o comunismo, agora no contexto da Guerra Fria contra a União Soviética.
Ao fim da Revolução, a China continental estava destruída e isolada internacionalmente, alvo da política externa de contenção estadunidense. Antes de alcançar uma estabilidade duradoura, o país, que hoje já é líder em